Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou o Wilson dos Santos. A mensagem que Deus preparou neste momento para você. A história de Gideão e seus 300 guerreiros. Eu vou orar em seguida, nós vamos meditar na história de Gideão. Nós vamos ver ali a providência de Deus em proteger o seu povo, aqueles que confiam nele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a tua santa palavra e entendê-la para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos a presença do teu Santo Espírito que esteja conosco nesse momento, nos envolvendo, nos dando entendimento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Juízes, capítulo 6, de 1 a 40, o povo de Israel sofreu uma dura opressão por meio dos midianitas, que exerciam domínio sobre o povo. Invadiam as suas terras como gafanhotos, destruíam os produtos da terra, acampavam-se até a vizinhança de Gaza. E não deixaram Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Aí assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas em suas terras. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Contudo, não deste ouvido à minha voz. Os israelitas se encontravam debaixo de jugo medianita, porque não deu ouvido ao Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos. E o Senhor os entregou nas mãos de seus inimigos, uma forma de discipliná-los. Mas Deus os amava. Ele veio em socorro de seu povo, provendo um libertador. O anjo do Senhor veio até Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e sentou-se debaixo do carvalho. E Gideão, filho de Joás, estava ali, malhando trigo no lagar, que era o lugar de pisar as uvas para o fabrico de vinho. Estranho, lugar de pisar as uvas, o lagar, agora foi usado para o malhamento de trigo, por causa dos midianitas. Era uma maneira de salvar o trigo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele respondeu: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. É sempre assim, uma desculpa, né? E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo,
tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Gideão pede um sinal a Deus, já que ele achou graça aos seus olhos. Ele queria ter certeza de que era realmente Deus que falava com ele. Pede a Deus para esperá-lo, enquanto ele foi preparar um presente para oferecer a Deus. Eu esperarei, disse o anjo, até que voltes. Então Gideão em sua casa e preparou um cabrito e bolos sem fermentos e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e ofereceu a Deus o seu presente. O anjo lhe disse: pegue a carne e os bolos sem fermento e coloque sobre esta pedra e derrame o caldo sobre eles. E assim ele fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em suas mãos e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Ele viu que era o anjo do Senhor e exclamou: ah, Senhor, Jeová! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não morrerás. Edificou Gideão um altar ao Senhor e deu-lhe o nome: o Senhor é paz. E até o dia de hoje se encontra em Ofra dos Abizeritas. E naquela mesma noite o Senhor falou para Gideão: pegue um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto, com a lenha que cortaste do bosque. Gideão fez o que o Senhor disse. Ele recrutou 10 homens dentre os seus servos. Ele, temendo a casa de seu pai e os moradores daquela cidade, não fez o que Deus mandou durante o dia, mas edificou o altar e ofereceu sacrifício à noite. Mesmo assim, as coisas não ficaram em segredo. Os moradores daquela cidade levantaram-se de madrugada, viram o altar de Baal derrubado e o bosque cortado do pé dele. O segundo boi oferecido no altar que for edificado. E eles perguntaram: quem fez isto? Quem fez esta coisa? Perguntando, investigando, descobriram. Foi Gideão, o filho de Joás, que fez essa coisa. Eles foram até a casa de Joás para matar Gideão, por ter destruído o altar de Baal e o bosque que ficava ao seu pé. Pediu a Joás para entregar o seu filho, para eles puni-lo. Joás disse para aquela gente: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que é por ele contender, ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo, contenta, pois derrubaram o seu altar. E naquele dia o chamaram Jerubbaal, esperando que Baal contendesse com Gideão. Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. Ele esperava que fosse punido por Baal, e isso não aconteceu. Baal era um deus falso. Naqueles dias, então, houve um problemão naquele dia, uma grande ameaça contra Israel. Naqueles dias juntaram-se todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se reuniram perante ele.
ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e as outras tribos foram convocadas a comparecer para enfrentar essa grande ameaça. Porém, Gideão ainda não estava seguro de como iria enfrentar os exércitos inimigos, pronto para atacar. Era muito grande aquele exército. Ele pede sinais de Deus. Se o Senhor quer livrar Israel por minhas mãos, como disseste, eis que porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, ele levantou-se de madrugada e apertou o novelo de lã e espremeu o orvalho até encher uma taça de água. Gideão ainda não estava convencido, pediu outro sinal a Deus. Não fique irado contra mim, Senhor, me dá mais um sinal, só desta vez. Faça a prova com o novelo. Rogo-te que só o novelo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote. O arraial dos midianitas estava no vale para o norte, perto do outeiro de Moré. Deus disse para Gideão: é muito povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7, de 1 a 25. Apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muita gente, faz-o descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar, de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o povo se abaixou de joelhos a beber as águas. O Senhor falou para Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um a seu lugar. Veja como Deus trabalha, não trabalha como o ser humano. Se fosse outro, assim, não, quanto mais gente, melhor. Mas Deus diz para Gideão: 300 homens é o suficiente. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E aconteceu que, naquela mesma noite, o Senhor disse para Gideão para levantar e descer para o vale, onde se encontrava o arraial dos midianitas, porque o Senhor entregou o arraial na mão de Gideão. Juízes capítulo 7, 9 a 14. Disse mais o Senhor a Gideão: se ainda tem medo, desce tu e teu moço para o arraial. Então ouvirás o que eles estão dizendo,
e as tuas mãos ficarão fortalecidas. Então eles e seu moço desceram para o arraial. Havia ali sentinelas, mas eles não foram vistos. Gideão e seu moço, eles não foram vistos. Ali se encontravam os amalequitas, os midianitas e todos os filhos do Oriente. Era como gafanhotos, uma grande multidão, inumeráveis, camelos, eram muito camelos, como a areia da praia do mar. Gideão ouviu um homem contando ao seu companheiro um sonho. Ele dizia: eu tive um sonho e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. E chegando à tenda do comandante, a derrubou e ela ficou caída. O seu companheiro respondeu: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Ouvindo Gideão o sonho e as palavras relacionadas a Deus e a ele mesmo, ficou animado, adorou a Deus e retornou ao arraial de Israel. E chamou os seus 300 soldados, já motivado, animado, dizendo: levantai-vos, porque o Senhor nos deu o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios. Cântaros vazios, com tochas neles acesas, e ordenou aos soldados: olhai para mim e faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do arraial, o que eu fizer, assim deveis fazer. Tocando eu a buzina, eu e todos que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7, 18 e 25. Chegou Gideão e os 100 soldados ao extremo do arraial, no começo da vigília da meia-noite, quando as guardas foram trocadas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos à esquerda tochas acesas, e nas mãos direita as buzinas, para tocarem. E clamaram: espada do Senhor e de Gideão. O que aconteceu naquele arraial foi impressionante, foi maravilhoso. O poder de Deus se manifestou grandiosamente, colocando para correr todo o exército inimigo. Saíram correndo e gritando. Quando Gideão e o soldado que estavam com ele clamaram a espada do Senhor e de Gideão e quebraram os vasos, ele reconheceu que o livramento vem do Senhor e não dele mesmo. Essa batalha foi travada pelo próprio Deus. Gideão estava seguindo as orientações do Senhor, que lhe deu força e confiança para ter o cuidado de organizar estrategicamente o seu exército, dividindo-os em esquadrões, os 300 soldados. Deus manda descer ao arraial. Há situações que o líder e as pessoas lideradas precisam vencer o medo e a timidez e enfrentar as dificuldades, e com a cooperação de cada um escolhido por Deus, a vitória é certa. Lembre-se, Deus não precisa de nós. Ele poderia ter resolvido muito mais rápido esta ameaça contra Israel, sem a ajuda de Gideão, que teve de ser convencido através de sinais, a ser animado para cumprir a missão. Assim acontece conosco. Somos demasiado cabeças duras. Deus diz: vá, eu já entreguei os midianitas em suas mãos.
e nós duvidamos do poder de Deus. Esquecemos que a vitória veio do Senhor. O que temos que fazer é descer para o arraial e tocar buzina, que Satanás e seus anjos maus irão fugir diante do Senhor. Amém, aleluia. Tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então juntou todos ali, quando reuniram as trombetas, todos tocaram juntos, 300 homens tocando, e quebraram ali os vasos, né? E assim então, e gritaram ali, espada do Senhor, né? Espada de Deus e de Gideão. Então o que aconteceu? O exército, então o que aconteceu aí? A vitória veio, né? Uns mataram o outro. Então veja que tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Volto a repetir, para gravar na tua mente. Em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-Meolás, acima do Tabate. Gideão convocou os homens israelitas da tribo de Naphtali, Asser e de Manassés para perseguir aos midianitas que fugiram. Foram enviadas mensagens a todas as montanhas de Efraim, avisando para que eles descessem ao encontro dos midianitas. Tomando as fontes das águas até Betbara e também o Jordão. Assim eles não poderiam ir lá buscar água para saciar a sede, né? Era uma estratégia de Gideão. Eles fizeram como Gideão pediu. Nesta empreitada, eles prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Então perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Gideão teve problema, quem não tem, com seu próprio povo israelita. Ele que reclamava com ele por não ter sido convidados para lutar contra os midianitas. E agora, Gideão, o que fazer? É muito triste quando essa coisa, mas pode acontecer. Então Gideão disse para eles que o Senhor tinha dado nas mãos deles os príncipes dos midianitas. Oreb e Zeeb, que mais eu poderia fazer do que vós? Então, Gideão dividiu a sua cidade com eles. Vocês descem das montanhas e perseguem, né? Os midianitas ali, tirando as fontes deles, eles fizeram, ainda prenderam esses 2 príncipes. Então, eles fizeram a parte deles. Então, dividiu as tarefas aí, né? Mas eles não estavam contentes. Mas Gideão convenceu ele através da persuasão. Não. E ele conseguiu abrandar a ira dos efraimitas. Juízo 8, de 1 a 35. Quando ele achou que está tudo bem, a coisa complicou, né? Mas resolveu. Resolveu com uma inteligência, né? Com uma sabedoria. Gideão continuou a perseguir os inimigos até conseguir uma grande vitória. Estavam, pois, Zebá e Salmuna, reis do grande exército, unidos, né? Midianitas, Amalequitas e filhos do Oriente, né? Estavam com seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens,
repuxavam da espada. Gideão foi pelo caminho dos que habitavam em tendas na direção do Oriente, de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porque foi achado descuidado. Os reis Zebá e Salmuna fugiram, mas foram presos e depois mortos por Gideão. Ele ia poupá-los de serem mortos, mas como eles mataram os seus irmãos, ele deu a ordem para o seu filho, Jeté, o seu primogênito, para matar os reis. Ele não teve coragem de fazê-lo, pois era ainda jovem, não tinha experiência, né, de matar ninguém. Gideão teve que executar os reis no lugar do filho. Então os homens de Israel queriam que Gideão governasse sobre eles, mas ele recusou. Veja bem, ele não se interessou de ser um governante de Israel. A história de Gideão não termina aqui, mas foi o bastante para compreendermos como Deus trabalha. Ele levanta os mais desqualificados dos homens, e mulheres, e os capacitam para o seu propósito. E o que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram vitórias, fecharam as bocas dos leões. Hebreus 11, 32 a 33. Agradeço a você que assiste os vídeos cristãos. Muito obrigado. E aguardo você no próximo assunto. Até lá. Não se esqueça de compartilhar este assunto. Clique no joinha para ajudar o canal. Inscreva-se no canal. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Então todos nós podemos fazer grandes coisas para Deus. E espero que vocês valorizem o meu trabalho. Que Deus te abençoe e até lá. Até o próximo encontro. O próximo assunto que eu irei compartilhar com vocês. Um abraço para vocês.